No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o funil completo de marketing que é capaz de gerar consultas e consultas particulares para você todos os dias aí na tua clínica. Então, se você tem uma clínica, se você trabalha na área da saúde, atendendo pacientes, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar muita coisa legal aqui comigo. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Eu tenho certeza que os conteúdos que a gente está produzindo aqui, eles vão ser de grande ajuda na tua jornada. Mas, sem mais enrolação, bora para a tela do meu computador que eu quero começar te mostrando um conceito muito importante que a gente precisa entender quando a gente fala de funil de marketing para conseguir atrair pacientes para uma clínica. E, inclusive, se você quiser receber um diagnóstico completo da sua clínica, é só fazer o seguinte, ó. Clica no primeiro comentário fixado que está aparecendo aqui nesse vídeo, que o meu time vai te chamar, vai entender como está sendo feito ali o marketing da tua clínica hoje, quais são os possíveis gargalos e o que a gente pode fazer para melhorar, e vai te apresentar uma proposta para a gente trabalhar junto. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Aqui na tela do meu computador, eu trouxe um estudo da DataZap sobre a jornada de compra de uma pessoa na hora que ela decide comprar um imóvel. Mateus, que raio que é jornada de compra? Então vamos começar trazendo esse conceito. Jornada de compra é basicamente o tempo em que o cliente e o que o cliente faz, né? Todas as ações que ele toma a partir do momento que ele decide consumir determinado produto ou determinado serviço. Aqui no caso a gente está pegando um estudo do mercado imobiliário de pessoas que decidiram comprar um imóvel feito pela DataZap, onde eles trouxeram esse dado aqui, ó. Para mim, esse dado é o mais importante de todos desse estudo que eles fizeram. O estudo mostrou que a mediana do tempo de conclusão da jornada para os consumidores com intenção de compra e compra de um imóvel é de 4 meses. Vamos parar aqui. Essa é a informação mais relevante desse estudo aqui. Por que eu trouxe ele para você? Porque pensa que, a partir do momento em que uma pessoa decidiu comprar um imóvel, até de fato ela concretizar a compra desse imóvel, a gente tem um gap aqui de 4 meses. E é justamente isso que a gente considera como a jornada de compra de uma pessoa. Só que a jornada de compra ela não é exclusiva do mercado imobiliário. A jornada de compra ela existe em todos os mercados, inclusive na área da saúde. E por que é importantíssimo a gente entender isso daqui? Porque isso vai influenciar completamente na estratégia que a gente vai traçar para conseguir atrair os pacientes para nossa clínica. Então pensa comigo, hoje, quando a gente fala sobre atração de novos pacientes, existem diversas formas que você pode fazer. Você pode produzir conteúdo, você pode postar no Instagram, você pode impulsionar principalmente esse conteúdo no Instagram através do botão azul, você pode contratar uma agência de marketing, você pode, sei lá, publicar um site, você pode publicar um blog, você pode fazer várias coisas. O que a maioria dos profissionais de saúde fazem quando eles pensam em atrair mais pacientes? Eles vão para o Instagram e eles começam a produzir conteúdo e eles começam muitas das vezes a impulsionar esse conteúdo, seja pelo botão ou seja através de contratar uma agência para fazer esse serviço ali por você. E o que eu mais vejo aqui como um dono de agência que atende mais de 50 profissionais da área da saúde hoje é a galera frustrada porque não conseguiu ter resultado. Porque diz que o lead está chegando, os pacientes até chegam ali no WhatsApp, mas eles chegam muito desqualificados, perguntando a palavra valor e simplesmente sumindo no minuto seguinte. E por que acontece isso, Mateus? Por causa da jornada de compra, esse conceito da jornada de compra que eu te expliquei aqui anteriormente. Jornada de compra na área da saúde, basicamente, ela vai mandar na estratégia que a gente vai usar. E o Instagram, ele popularmente é conhecido como a fonte para a gente atrair pacientes, e ele pode ser, sim, uma fonte muito boa para a gente conseguir atrair mais pacientes, só que ele não é a ferramenta que tem a menor jornada de compra. O Instagram, naturalmente, pela própria ali, função dele, pela forma como ele foi criado e pela forma como as pessoas usam o Instagram, pela forma que os teus pacientes que usam o Instagram estão usando, eles não estão buscando uma consulta. Então, cara, quando eu pego aqui o meu celular e eu começo a simplesmente zapear, rodar o feed, ver stories e rola, e rola, e rola, na maioria das vezes eu só quero me entreter. Eu só quero ver meme, eu só quero ver vídeo de gatinho, eu quero ver, sei lá, qualquer coisa fofoca, mas eu não quero comprar um produto ou serviço. Logo, se você está anunciando para mim no Instagram, eu não fui com essa intenção de compra. Então você vai precisar de um esforço absurdamente maior para você me convencer. Você vai ter, eu sempre digo que você vai ter 2 trabalhos com essa galera do Instagram. O primeiro deles é convencer de que eles precisam de um médico, eles precisam de um psicólogo, eles precisam de um nutricionista. E o segundo é que você é esse profissional ideal para conseguir atender a demanda que essa pessoa tem. Porque muitas das vezes ela nem sabe, ela está num nível de consciência tão baixo que ela nem sabe que ela tem um problema. Então você tem que, primeiro, contextualizar
contextualizar que ela tem um problema, depois contextualizar que você vai ser a solução desse problema. Enquanto que existe uma segunda plataforma que quase ninguém olha, só que ela é muito mais eficiente, ela é muito mais eficaz e ela tem uma jornada de compra muito reduzida. A jornada de compra dos pacientes no Instagram, ela costuma a ser de meses. Às vezes o cara ele vai entrar ali, ele vai consumir o teu conteúdo, ele vai começar a acompanhar você e ele vai levar um tempo, porque o Instagram é uma rede de relacionamento. Você vai precisar postar todo dia, você vai precisar fazer stories mostrando a tua rotina, você vai precisar basicamente virar um blogueiro. E a maioria dos profissionais de saúde que eu converso, que eu atendo ali no dia a dia, eles não querem virar blogueiros, eles querem exercer a profissão, cuidar da saúde das pessoas, e que inclusive é muito nobre. Sócrates já dizia, saúde não é tudo, mas tudo sem saúde é nada. Então assim, eu realmente me compadeço dessa causa dos profissionais da área da saúde, porque a gente está cuidando do bem mais precioso de um paciente. Então é super normal você não querer virar blogueiro, você querer cumprir a sua missão. Só que no Instagram ele vai exigir que você seja um pouquinho, no mínimo ali, de blogueiro. E existe uma outra plataforma que quase ninguém olha, que é o Google. E o Google, ele te permite, olha só que louco, imagina que louco que seria se você pudesse aparecer para pessoas que estão pesquisando diretamente pelos procedimentos que você tem na clínica, pelos serviços que você oferece, pelas demandas que você trata, pelos sintomas ali que o paciente sente antes de te procurar. Então, por exemplo, se você é um ortopedista e trata dor na coluna, imagina que louco você poder aparecer só para quem está pesquisando por dor na coluna, só para quem está pesquisando por ortopedista. Se você é um psicólogo, mesma coisa. Imagina que louco você aparecer para quem está pesquisando por tratamento para ansiedade, por terapia, por psicólogo já de uma forma geral. Esse público, ele é muito mais qualificado, porque ele é a nata da nata, na verdade. É o que a gente chama de um público fundo de funil, porque o nível de consciência dele é extremamente elevado. Ele já sabe que ele tem um problema, ele já está pesquisando pela solução daquele problema. O seu único trabalho é convencer de que você tem a solução ideal para o problema dele. Você é o profissional ideal para conseguir resolver a demanda que ele está tendo hoje em dia. E isso não acontece no Instagram. Então, quando a gente vira completamente essa estratégia, essa engrenagem de aonde nós vamos aparecer para conseguir atrair previamente o paciente, só isso encurta drasticamente a jornada do paciente. Então, a gente pega ali de alguns meses, às vezes 1, 2, 3 meses, que seriam a jornada de compra média do Instagram de um paciente, a gente encurta isso para alguns dias, muitas das vezes, às vezes no mesmo dia você consegue. Já vi muitos casos, inclusive tenho aqui dentro da agência muitos casos de profissionais que conseguem receber o lead e agendar com ele a consulta no mesmo dia. E isso, gente, muda tudo completamente. E é por isso que eu quero agora voltar para a tela do meu computador para te mostrar na prática como que funciona esse funil. Então bora lá, ó. Aqui na tela do meu computador, já estou compartilhando, a gente tem exatamente o passo a passo de cada etapa desse funilzinho de marketing para você poder só replicar. Você só precisa copiar e colar. E minha gente, sinceramente, eu já comprei muito curso por aí na internet que não mostrava um terço, não tinha um terço desse conteúdo aqui do que eu vou passar para você. É muito mais técnico, é muito mais complexo de você entender, mas uma vez que você entende, cara, uma vez que você vê, não dá para desver. E aí, uma vez que você começa a usar o Google e começa a virar a estratégia, não dá mais para você desver e continuar só fazendo conteúdo no Instagram e atraindo curioso, perguntando a palavra valor e sumindo. Eu até acho, tá? Eu incentivo você a produzir conteúdo no Instagram, porque isso é muito importante. O Instagram vira uma bola de neve e ele te faz ter posicionamento. Isso é uma coisa que o Google não vai conseguir te fazer. Fazer você ser encarado como referência. Então você é um médico referência na área XYZ, você é um dentista, você é um psicólogo referência em tratamento para ansiedade. Isso daqui, cara, o Instagram é inevitável. Vai ser ele que vai te posicionar. Agora, isso demora. Não é da noite para o dia. Ninguém começa hoje no Instagram e amanhã é autoridade em determinado assunto. Você concorda comigo? Então vamos lá. Ó, como que funciona esse funil? Sem mais enrolação, tudo começa no que a gente chama de Google Ads. O Google Ads nada mais é do que a plataforma de anúncios do Google. Então, se você jogar agora aí no Google, anunciar no Google, Google Ads, você vai encontrar o site deles te oferecendo criar a sua conta. Criar a sua conta é totalmente de graça, anunciar não. É a mesma dinâmica do Instagram, quando você clica em turbinar um post, você vai precisar pagar para poder aparecer primeiro no Google. E como é que aparece isso? Vai aparecer exatamente assim. Vamos simular aqui. Eu vou pesquisar nutricionista no Rio de Janeiro. E aí, quando eu pesquisar isso daqui, você vai ver que, olha só, olha que louco. Esses aqui, ó, que estão aparecendo, todos esses, ó, esses 4 primeiros, eles são patrocinados. 2 deles até são do Dr. Ali. Mas esses outros 2 aqui são pessoas, são nutricionistas
ou que tem uma clínica ali, às vezes, que estão anunciando para aparecerem primeiro na rede de pesquisa do Google. Então, olha só que pesquisa baita qualificada. Se uma pessoa está pesquisando por nutricionista e no Rio de Janeiro, significa que ele tem uma alta intenção de ir até um nutricionista no Rio de Janeiro. Você acha que um cara que está pesquisando isso daqui vai esperar 2, 3, 4 meses para poder fechar uma consulta com você? Ou você acha que ele vai fechar no mesmo dia ou no máximo ali na mesma semana? Pô, cara, com certeza ele vai fechar na mesma semana. É um lead completamente mais qualificado, com uma jornada de compra completamente reduzida. Só isso, por si só, já vai mudar drasticamente a sua captação de paciente. Se você entender esse conceito e parar de aparecer só no Instagram, parar de anunciar no Instagram, começar a focar nessa parte do Google, principalmente quando a gente está oferecendo tratamentos relacionados a dores, como é o caso da maioria dos profissionais de saúde. Então, se você trata dor na coluna, se você trata dor no ombro, se você trata, sei lá, qualquer coisa relacionada a dor, fascite plantar, sei lá, dor de cabeça, as pessoas têm urgência de resolverem essas dores. Dor não é uma coisa que dá para ficar empurrando com a barriga, como às vezes é na área de estética, por exemplo. A dor não. A dor é uma coisa urgente. Deu a dor, eu tenho que resolver a dor, senão às vezes eu não consigo nem ir trabalhar no dia seguinte. Se minha coluna travar, meu Deus, eu não consigo nem levantar da cama. Então essa pessoa não vai esperar um anúncio aparecer para ela no Instagram. Ela vai direto pesquisar na rede de pesquisa do Google e ela vai clicar no primeiro site ali, ou pelo menos nos 3 primeiros. Simples assim. Se você não estiver entre os 3 primeiros sites, você não vai ser o escolhido. E aqui a gente entra no segundo ponto do funil, que é justamente esse daqui, de você ter uma landing page de apresentação. Mateus, o que é landing page? Ó, a galera do marketing gosta muito, eu não vou mentir, eles gostam muito de complicar termos que não precisariam ser complicados. Então assim, cara, na prática, landing page e site é uma coisa muito parecida, são sinônimos. Você ter um site, você ter uma landing page. A única diferenciação que a gente geralmente faz é que landing page é algo focado em conversão. Então é uma coisa mais direcionada, é uma coisa mais direta. Site muitas das vezes pode ser mais institucional, mostrando a clínica, falando quem somos, nossa equipe, um bagulho assim mais institucional. Enquanto que a landing page é focada em dor. Então a gente sempre vai trabalhar de forma específica no problema das pessoas. Então se você tem dor na coluna e aí você quer anunciar para as pessoas, se você trata dor na coluna e você quer anunciar para as pessoas que têm dor na coluna, você vai criar uma landing page de dor na coluna. Se você quer anunciar para as pessoas, sei lá, fascite plantar, você vai criar outra landing page falando sobre fascite plantar para esse anúncio. Porque quanto mais específico você for, maior é a conversão disparado. Disparado. Pensa nisso. Sempre que o paciente pesquisar por A, ele quer ver exatamente sobre A. Ele não quer ver sobre B, sobre C, sobre D, sobre nada. É somente sobre A. E assim a gente consegue aumentar muito a nossa conversão. Depois, quando você tiver ali a tua landing page, é muito importante que ela tenha um botão para entrar em contato via WhatsApp. Hoje, 90, 95, 99% das consultas agendadas, elas são agendadas através do WhatsApp. O WhatsApp, cara, é a melhor plataforma do brasileiro, que o brasileiro usa para poder fazer qualquer coisa ali no dia a dia. Isso aqui eu não preciso nem te convencer, tenho certeza disso. Mas um erro muito comum que eu vejo é você querer colocar várias coisas na sua landing page que não sejam um botão para o WhatsApp. É você colocar um formulário, é você colocar, sei lá, pegar e-mail da pessoa, você botar telefone. Não, cara, esquece tudo isso. É um único caminho. Porque se você começa a dar vários possíveis caminhos, como, por exemplo, mandar um e-mail para sua clínica ao invés de mandar uma mensagem no WhatsApp, cara, qual é a chance de você converter uma pessoa que mandou mensagem via e-mail? E qual é a chance de você converter uma pessoa que mandou mensagem via WhatsApp? Então não divide a atenção, cara. Não inventa moda. Só botão do WhatsApp e ponto final. E aí, a partir do momento em que esse lead, esse contato chegar no teu WhatsApp, é aqui que a magia, é aqui que a brincadeira começa a ficar séria. Porque aqui a gente começa a gerar polêmica. Eu tenho certeza disso. Atendimento é feito por ligação e não por mensagem. Meu Deus, eu tenho certeza que tem muita gente se revirando na cadeira aí agora. Mas, minha gente, atendimento precisa ser feito por ligação. A conversão é absurdamente maior quando você consegue ligar para o paciente, porque assim você consegue fazer uma apresentação de vendas. Você consegue se vender, você consegue se posicionar, você consegue ser encarado com autoridade e você consegue principalmente diferenciar de todos os teus outros concorrentes. Lembra disso.
Quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Então, quando o paciente chegar no teu WhatsApp perguntando quanto custa a consulta, que é uma pergunta normal, tá? Qualquer pessoa, até você, quando vai procurar um serviço, quando vai querer comprar um produto, você vai perguntar o valor. É natural isso daqui. O que não pode é você falar o valor logo de cara. Porque se a pessoa perguntou, oi, qual o valor da consulta? Aí você vira e fala, R$ 500. Cara, sempre tem um louco que vai fazer mais barato. Sempre. Não é saudável essa guerra de preço. Principalmente pelo que eu falei lá no começo. A saúde é o bem mais precioso de qualquer pessoa. Não faz sentido você cobrar o que cobraria no lanche do McDonald's. O que a pessoa, menos do que a pessoa pagaria para dar um rolê indo no cinema. Não faz sentido nenhum. E sempre vai ter um louco para cobrar mais barato. Saiba disso. Então, se você só responde o preço e acabou, cara, preço por preço. Se eu acho que é tudo igual, eu vou no mais barato. Pensa você, se você quer comprar um bombom, uma caixa de bombom, e aí, cara, se todas as caixas de bombom são iguais, são todas da mesma marca, todas da Garoto, cara, pega a mais barata, não faz sentido pegar a mais cara. Quando que começa a fazer sentido pegar a mais cara? Quando você começa a entender, pô, existe da Garoto, existe da Nestlé, existe da Lacta, e existe as mais, cada vez mais premium. E aí começa a ficar bonita ali a brincadeira, aí começa a fazer sentido pagar mais caro. Você nunca vai ser o mais barato. Então, você precisa se diferenciar e gerar justamente essa sensação no paciente de que, pô, beleza, não é o mais barato, mas é o que mais vale a pena. É esse cara, é essa mulher que vai resolver o meu problema. É esse doutor, essa doutora. E como que a gente consegue fazer isso muito melhor do que no WhatsApp, você levando para uma ligação? Mateus, essa ligação precisa ser comigo, com o doutor, com a doutora? Jamais. Você pode muito bem treinar a sua secretária para fazer essa ligação. Porque dependendo da forma, dependendo do quanto você cobre, da estrutura da sua clínica, fica até um pouco estranho o doutor ligar diretamente para a pessoa. Mas a secretária não. E aí o que você vai fazer? Qual seria um script, um roteiro dessa ligação? Basicamente você vai se apresentar, você vai entender com a pessoa o que está levando ela, o que está motivando ela a buscar pela consulta contigo. Então, sei lá, vamos pegar aqui o caso de alguém que quer fazer ali um canal, e é no dente. E aí você vai entender com ela, pô, caramba, o que aconteceu? E aí a pessoa vai explicar. Não, meu dente, sei lá, apodreceu por dentro. E ela vai começar a te contar a história dela. E aí, aqui entra um ponto muito importante. Beleza, deixa ela falar. É muito importante que seja um atendimento humanizado. Não vem cheio dos scripts, na verdade, é muito contraintuitivo, né? Mas quanto mais natural parecer isso daqui, melhor vai ser a conexão que você vai conseguir gerar com o paciente. E aí você vai fazer uma pergunta, que é o seguinte: depois dele explicar sobre o problema dele, você vai perguntar se ele já tentou resolver isso de alguma forma. Pega esse dado. A maioria das pessoas, os leads, os pacientes mais qualificados, já tentaram resolver o problema dele com algum outro profissional e deu errado. Cara, é assim, 90% dos leads dos pacientes qualificados, eles passaram por isso. Eles já foram num dentista, eles já foram num psicólogo, eles já foram num médico que não conseguiu resolver o problema deles. E aí, é aqui que a magia começa a acontecer, porque é aqui que você começa a se diferenciar. Porque é aqui que você vai explicar para ele por que com você vai ser diferente da experiência negativa anterior que ele teve. Então, sei lá, se ele estava tentando fazer um canal, mas ele foi lá num dentista que fez errado, o canal caiu no dia seguinte, e aí não conseguiu. Cara, você vai explicar para ele, ó, geralmente o que acontece é por causa disso, disso, disso e disso. Aqui na clínica a gente trabalha com os melhores materiais, eu te dou até uma garantia de que isso não vai acontecer. E se alguma coisa, qualquer coisa acontecer, você volta aqui que eu vou te dar um retorno grátis para poder resolver o teu problema. Cara, você quer uma diferenciação melhor do que essa? Você falou que não vai acontecer, você justificou o porquê não vai acontecer, e você ainda disse que se acontecer, ele tem a garantia de que você vai resolver o problema dele. Cara, sensacional. Você ganhou o paciente ali. Agora, deixou de fazer sentido só preço, porque agora tem toda a questão da oferta, do atendimento, da forma como você construiu e se posicionou na cabeça da pessoa. Então aqui, você para de ser só mais um orçamento, você para de ser só mais um brigando por preço e você começa a ser um profissional diferenciado, com posicionamento completamente diferente dos demais, e aí faz muito mais sentido ele pagar a tua consulta e fechar contigo. Logo, a conversão é bizarra, é absurdamente maior. E aí, saindo da ligação, uma vez que você finalizou a ligação, você vai conduzir a pessoa para o agendamento, e aqui entra uma segunda sacada muito boa. A gente sempre vai criar um cenário, criar uma condição especial
para que esse agendamento seja feito ali com pagamento antecipado, com pagamento no ato, de preferência ainda na ligação, para o paciente poder pagar e te mandar o comprovante. Porque senão, cara, tem grande chance dele falar que gostou muito, que vai pensar e te fala depois, ou falar que vai fechar, mas também não aparecer, se você não cobrar um sinal que seja. Então, muito importante, desenvolve uma forma de cobrar, de fazer essa cobrança de forma antecipada. Na maioria das vezes, o que eu faço, o que eu instruo que os meus clientes ali façam? Basicamente, você vai chegar, você vai falar, ó, fulano, para a gente poder garantir o horário na agenda do doutor é muito concorrido, e para a gente poder garantir o seu horário, eu preciso que você faça ali, dê algum sinal, minimamente, para a gente reservar ele. Então, ó, como que funciona a nossa consulta? A nossa consulta é assim, tem tal duração, tem XYZ, você vai receber isso, um diagnóstico, babá, e normalmente ela custa um valor de R$ 500. Só que se você fizer esse pagamento antecipado aqui agora comigo, e já agendar a sua consulta, eu consigo te dar, sei lá, 20%, 30% de desconto. E aí, ao invés de você pagar R$ 500, você vai pagar 400, você vai pagar R$ 350. Faz sentido para você? A pessoa vai falar. E aí, uma vez que ela falou que sim, você já cobra ela. Fala, não, então me manda o comprovante aí que eu já vou deixar o seu horário reservado aqui na nossa agenda. E tenta incentivar o fechamento ali no próprio ato, na própria ligação, porque vai ser muito maior do que se você deixar para a pessoa fazer depois com calma. Cara, geralmente esse depois com calma é um sumiço. É assim, cliente, cara, paciente é ninja. Ele vai jogar uma cortina de fumaça, ele vai sumir, ele nunca mais vai voltar. Se você deixar isso na mão dele, você ou a tua secretária que estiver fazendo essa parte de vendas, que for comercial, ela precisa assumir o controle da negociação. Muitas pessoas também vão gerar algumas objeções, ou vão falar alguma coisa do tipo, eu preciso conversar com meu marido, eu preciso conversar com a minha esposa. Ah, não, eu tô só vendo aqui, depois eu te falo. Cara, você nunca, a tua secretária, quem estiver fazendo essa parte comercial para você, nunca vai só aceitar e falar, não, sem problema, vê aí e me fala. Valeu, falou. Porque senão é lead perdido. A pessoa vai ver, entre aspas, e nunca mais vai voltar para falar com você. Então, o que a gente faz quando começa a ter esse tipo de objeção? Cara, muito simples. Você vai seguir um script aqui de quebra de objeção, que essa é a mais comum, né? Na maior parte ali dos casos. Você vai fazer o seguinte. Ah, olha, fulano, não, show de bola. Super importante você conversar com seu marido, você conversar com a sua esposa. Mas, como eu sou a sua maior fonte de informação, conta um pouquinho mais para mim sobre o que exatamente você precisa conversar com ele. E aqui 90% das pessoas vai falar que é sobre o preço. Ah, não, é sobre o valor e eu tenho que alinhar com ele, né? Não sei se a gente tem poder aquisitivo agora, não sei se não vai ficar apertado pra gente agora fazer isso. E aí, o que eu recomendo que você faça? Até para você entender o perfil e o padrão dos leads ali, dos contatos que estão chegando para você. A tua secretária ou você vai falar assim para a pessoa: ah, não, perfeito, entendi, sem problema. Conta um pouquinho para mim, quanto você estava esperando pagar na consulta? Porque aí a pessoa vai ser, na maioria das vezes, ela vai te ser sincera. E ela vai falar, se você cobrou, por exemplo, 350 antecipado, ela vai falar, ah, não, eu estava esperando pagar R$ 100 na consulta. Pô, meu irmão, aí não tem nem como, não tem nem condição. Você vai agradecer e realmente perdeu ali o lead, mas pelo menos você já saiu com a resposta. Você não deixou ela falar, vou ver e te falo e acabou. Você já deu perdido nesse lead, não era o perfil que você tinha ali que atrair. Mas, se a pessoa falar um valor do tipo, ah, eu estava esperando pagar R$ 300, R$ 250, não tá muito, você concorda comigo que não está muito fora ali do valor? Então você tem duas opções aqui nesse caso. Você pode tentar negociar o valor ali da sua consulta, ou você pode fazer uma segunda opção, que eu recomendo até mais do que você tentar negociar o valor da consulta, porque isso pode gerar um pouco ali de perda de autoridade. Você pode negociar a forma de pagamento. Isso daqui a maioria das pessoas também vai aceitar, porque se você facilitar a forma de pagamento, lembra sempre disso, quanto mais caro a gente começa a cobrar, mais a gente precisa flexibilizar as formas de pagamento. Então, cara, às vezes parcelar no cartão de crédito, boleto parcelado, Pix parcelado, e tem várias operadoras hoje em dia de cartão aí, até bancos que você consegue essas condições, né, facilitar o pagamento do paciente. Então você pode até falar, ó, fulano, eu não consigo mexer nesse valor, ele já é o nosso menor valor, já está com desconto inclusive, mas eu posso flexibilizar o pagamento aqui para você. Se a gente parcelasse isso em 3 vezes sem juros no cartão de crédito, já melhoraria para você? E aí deixa a pessoa falar, porque a maioria delas também vai te fazer uma contraproposta, vai falar, ah, não, eu preciso que seja em 6, preciso que seja em 10, eu não tenho limite, preciso que seja no boleto. E aí você vai conseguir.
reverter o paciente na maioria das vezes se o valor estiver próximo com o que ele já estava esperando pagar e se ele gostou também da tua apresentação, de você explicando quais são os seus diferenciais e como que funciona a consulta contigo. Mas muito, muito, muito importante, faça a cobrança do pagamento antecipado, porque isso vai não só reduzir o no-show, que a gente diz, que são pessoas que agendam, mas não aparecem, e aí fica só um buraco mesmo ali na tua agenda, né? E tu tem, às vezes, gasto, tu tem que ir até o consultório, ir até a clínica, tem a clínica aberta, tem funcionário ali rodando, e, pô, a pessoa não foi. Cara, isso aqui é horrível, horrível, horrível. Então, isso vai reduzir muito e vai, inclusive, aumentar muito o seu índice, a sua porcentagem de conversão. Terceiro ponto e muito importante, saindo da parte de pagamento antecipado, vamos supor que a pessoa realizou a venda. Acabou, você vai seguir o fluxo de agendamento da consulta. Mas se a pessoa não comprou, se você não conseguiu realizar a venda da consulta para essa pessoa, você nunca vai dar perdido no lead. Você vai simplesmente partir para o que a gente chama de follow-up. Então, o que é o follow-up, Matheus? Em vendas, follow-up é um conceito de você não deixar a conversa morrer com aquela pessoa. Então, muitos dos contatos que você recebe, cara, eles vão ali, você vai falar com eles, você vai ligar para eles vão falar que vão pensar e depois te falam, você não vai conseguir desenrolar isso ali na hora, e vai ficar por isso mesmo. Então é muito importante que você tome o controle e volte a chamar essa pessoa diversas e diversas vezes até ela cansar, até ela falar não quero mais, não me manda mais mensagem, porque você já pagou por esse lead. Quando a gente está falando de investimento em anúncios, de investir para trazer pessoas para o seu WhatsApp, cara, você está pagando por isso daqui. Então esse lead é seu, você já gastou o dinheiro com ele. Não faz sentido que você não volte a entrar em contato com essas pessoas pelo menos 5 vezes. Tem um estudo, inclusive, de uma universidade americana que, conforme você entra em contato por pelo menos 5 vezes com a mesma pessoa, você dobra as suas chances de conseguir contato novamente com ela. Então, sempre, sempre, sempre lembra dessa regra, voltar a entrar em contato pelo menos 5 vezes com os leads que sumiram, que ficaram ali em negociação, falaram que iam dar um retorno, alguma resposta, e não responderam mais. E esse conceito aqui, inclusive, vale também para pessoas que mandaram mensagem para você e sumiram, e tu nem conseguiu contato por ligação com elas. Também faça follow-up para tentar fazer ligação ali, para tentar conseguir essa conexão com as pessoas. Porque, novamente, você já pagou pelo lead. Não faz sentido você simplesmente descartar, dar perdido e continuar comprando novos e novos leads. É muito, muito importante para a gente otimizar o nosso investimento em marketing, para que ele não seja um investimento que não tenha retorno nenhum, como é o caso de muitas clínicas, de muitos profissionais que eu vejo por aí. Cara, é muito importante você ter um comercial, você ter essa parte aqui do atendimento muito, muito, muito bem afiada, porque isso vai fazer toda a diferença. E, cara, eu vou te dar um dado aqui, inclusive meu, da minha operação, da minha agência hoje. Teve uma vez que a gente rodou tráfego para 2 psicólogos. A Karina, minha esposa, e um psicólogo amigo do meu pai, que o que eu tenho de idade, ele tem de profissão. Então hoje eu tô com 28 anos, o cara deve ter mais de 28 anos de profissão. O cara, assim, é extremamente qualificado. A gente foi lá, criamos os anúncios, botamos para rodar as campanhas no Google, anunciamos para as mesmas palavras-chave, tudo igual, tudo exatamente igual. A única coisa que mudou foi que a Karina fez esse atendimento por ligação, enquanto o psicólogo não quis fazer o atendimento por ligação, não fez follow-up, não cuidou de nada dessa parte do atendimento. Basicamente o lead chegava, perguntava o valor, ele falava o valor e acabou. Morria a conversa aí. Vamos lá. Em um mês, a Karina fechou com exatamente 18 pacientes. Do zero. Ela estava literalmente do zero, começando. Quem conhece a nossa história lá no Instagram, principalmente, sabe como que foi essa jornada. Mas, cara, ela fechou com 18 pacientes no primeiro mês, enquanto que esse outro psicólogo fechou com 2 pacientes. Então, essa é a diferença entre você ter um comercial, um atendimento bom e um atendimento ruim, porque era tudo igual, landing page igual, tráfego igual, fui eu que fiz, inclusive, os anúncios e a landing page de cada um deles. A única mudança, a única coisa que variou foi, de fato, o atendimento. E quando você tem um bom atendimento, é isso que acontece. Você sai de converter 2 para tu converter 18, para tu converter 20. É absurdamente melhor. Então toma muito cuidado com isso. Sempre faça follow-up. E se você fizer mais de 5 follow-ups e a pessoa mesmo assim não continuar te respondendo, a gente parte para o conceito que a gente chama de break-up. Em vendas, break-up é basicamente encerramento de contato. Então, assim, pra gente que está trabalhando vendendo a nossa consulta, sempre lembra disso. Vale muito mais uma pessoa dizer que não quer
ela pedir para você parar o contato com ela, do que ela não te responder, do que ela simplesmente ficar ali, porque ela vai ficar, cara, empilhando, fazendo volume no teu CRM, fazendo volume ali no teu WhatsApp e não vai adiantar de nada no final das contas. Então, eu prefiro ter uma negativa, ter uma pessoa dizendo não quero, não fala mais comigo, não me liga mais, não me manda mais mensagem, do que uma pessoa que não responde nada. Então é muito importante. O que é o breakup? O breakup, basicamente, ele é uma mensagem de você mandando assim para o paciente. Oi, fulano, tentei falar com você diversas vezes na última semana, mas não tive retorno, não tive contato seu. Imagino que você esteja muito ocupado por aí. Se em algum momento fizer sentido para você voltar a falar da sua saúde, voltar a falar dos seus dentes, do seu canal, da sua saúde mental, sei lá, se adapta a isso daqui, é só me mandar uma mensagem aqui que a gente retorna a conversa. Um abraço. Acabou. Breakup é isso. Encerrei o contato. Cara, e é surreal o quanto de pessoas respondem o breakup. E realmente dizem, não, realmente, eu não vou começar agora não, eu vou esperar, eu conversei com meu marido e tá fora do meu orçamento. Muitas pessoas respondem o breakup com isso daqui. E, cara, uma vez que você tem essa resposta, acabou. Dá perdido no lead, realmente não continua a conversa com ele, porque basicamente não faz sentido, né, continuar essa conversa com a pessoa. Então, esse é o funil, aqui a gente passa para o encerramento de contato. Esse é o funil muito, 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 muito simples, porém complexo ao mesmo tempo. Ele é simples de entender e difícil de executar, mas uma vez que você tem isso daqui executado, cara, é surreal o poder que esse funil tem de fato trazer pacientes e de fato te dar retorno em cima do investimento que você está fazendo em marketing. E se você curtiu esse vídeo e você quer ser atendido pessoalmente por mim, pela minha agência de marketing, é só você fazer o seguinte, clica aqui embaixo de mim no comentário fixado, você vai preencher um formulário. Nesse formulário a gente vai fazer um diagnóstico da sua clínica. E a gente vai de fato te apresentar onde estão os gargalos da sua clínica hoje e o que você precisa fazer para conseguir faturar muito mais, para conseguir ter muito mais pacientes, lotar a sua agenda de fato ali de pacientes, e vamos te apresentar uma proposta para a gente trabalhar junto, onde eu, pessoalmente, vou te ajudar a implementar todas essas etapas aqui do funil que você viu que não é tão simples assim de executar. Então, clica aqui, preenche, vai ser um prazer ali entrar em contato com você. E é isso, meu povo, te vejo no próximo vídeo.